Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, vamos falar sobre Noé pós-dilúvio. Pessoal, depois que aconteceu o dilúvio ali, Noé entrou dentro da sua tenda, né? Segundo a Bíblia vai narrar assim, Gênesis capítulo 9, verso de número 20 em diante. Que Noé então, pessoal, se embriagou ali dentro da sua tenda e tirou as suas vestes e ficou nu dentro da tenda. Então, pessoal, Cã entrou dentro da tenda ali e viu seu pai nu e foi lá e avisou para os demais irmãos. E os demais irmãos então, né, que são os dois irmãos, foram até a tenda, pessoal, e ali então cobriram seu pai e saíram, né, dando as costas para Noé, que estava nu ali. Então eles cobriram Noé e saíram dali. Então, pessoal, esse ponto aqui, alguns estudiosos falam que ver a nudez, pessoal, e alguns estudiosos vão analisar dizendo que esse ver a nudez que Noé foi e amaldiçoou Canaã, significa que algo tem acontecido ali, algo a mais, não só de ver a nudez, mas algo tem acontecido. Alguns sugerem que Noé foi abusado pelo próprio filho, alguns aí sugerem assim, né? Alguns estudiosos aí, que o próprio filho tem abusado de Noé. Então, por isso que Noé foi e amaldiçoou Canaã. Outro ponto também, pessoal, para a gente analisar também, que segundo alguns estudiosos também olharam, é que possivelmente, pessoal, possa ser que Cã tenha também abusado da sua própria mãe. Então, por isso surgiu o quê? A maldição. Então, por isso Noé foi e amaldiçoou Canaã. Então, pessoal, esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês é de alguns estudiosos, né, que já estudaram, já analisaram, né, esses pontos, pessoal. Outros também, pessoal, aí alguns estudiosos aí, né, sugerem também que Noé, possivelmente pelo filho Cã, possa ter sido o quê? Castrado ali dentro da tenda. Então, por isso também veio, né, Noé e amaldiçoou Canaã. Mas, pessoal, segundo o que eu já estudei, já pesquisei fora desse texto, porque a gente sabe muito bem que a história de Noé é um mito, né? Que Noé não existiu, e quando a gente vai vasculhar, vai estudar, é que o relato ali, pessoal, nos conta que lá no passado, se você estudar bem as culturas do passado, você vai entender que alguns pontos aí, pessoal, dentro da Bíblia, é verdade que realmente aconteceram lá no passado. Por exemplo, o pai ter relação com a própria filha, isso já estava acontecendo lá no passado. Tá entendendo, pessoal? O irmão casar com a própria irmã, isso também, pessoal, já estava acontecendo lá no passado. Então, algumas partes, pessoal, do texto bíblico vai revelar para vocês algumas coisas que já estavam acontecendo lá no passado. Até a mãe, pessoal, mãe mesmo, ela tinha relação sexual com o próprio filho. Segundo algumas culturas aí, quando a gente vai pesquisando, a gente vai vendo isso aí. Vai vendo isso aí. Tanto é, pessoal, que vocês vão ver aí, se ler o texto, vai falar de Abraão. Que o Abraão casou com a própria irmã de sangue. E o próprio redator, né, o escritor, vai colocar que Deus abençoou esse casamento, né, o casamento de Abraão com a própria irmã de sangue. Outro ponto também, pessoal, que vocês têm que olhar é que Ló também engravidou as suas duas filhas. E o escritor colocou que Deus abençoou também Ló. Então, o que vocês têm que olhar? É que algumas partes aí, pessoal, da Bíblia, vai nos mostrar algo que estava acontecendo lá no passado. Algo que estava acontecendo lá no passado. E por trás dessas narrativas, pessoal, tem um domínio também político. É por isso que ele vai narrar que Noé teve apenas 3 filhos. Porque desses 3 filhos aqui, nesse ponto que o Noé amaldiçoou Canaã, então sugere que os descendentes ali, pessoal, de Cã, vai ser excluído da bênção. Então vai sobrar o quê? 2. E desses 2, pessoal, vai sobrar apenas um, que é os descendentes de Sem. Então o que sugere aqui, pessoal? Que o redator